Olá, meus amores! Vamos para mais uma historinha para os nossos pequenos filósofos, para os nossos gafinhos. Então, hoje vamos contar uma história sobre o barqueiro e o sábio. Vamos iniciar com a nossa respiração. Estão todos confortáveis? Estão sentadinhos confortavelmente? Se não estão, então vão para um sítio onde estejam super confortáveis para tomarem muita atenção a esta história. Está bem? Então vamos iniciar com a nossa respiração, que eu já vos ensinei. Vamos fingir que estamos a cheirar uma flor e a soprar uma vela, que pode ser a vela do nosso aniversário, por exemplo. E então podemos até pôr a mão na nossa barriguinha para sentirmos a nossa respiração. E então vamos cheirar a flor. E assoprar a vela. Vamos fazer isto quantas vezes forem necessárias para ficarmos mais calminhos. Está bem? Que eu já vos ensinei que a nossa respiração é muito importante e o bem que ela faz. Então, vamos iniciar a nossa história. Esta história é baseada num conto do Oriente Médio e fala sobre conhecimento, estudo e vaidade. E então o sábio caminhava com o seu burrito. Ele carregava apenas livros no lombo do burrinho. O sábio passava o dia inteiro a ler livros, vejam só. Ele passou por umas crianças que estavam a jogar à bola e disse: estas crianças deviam de estar a estudar, ao invés de perderem tempo com brincadeiras, disse ele, abanando a cabeça e a desaprovar a atitude dos meninos. Depois de passar algum tempo a caminhar, passou à beira de um rio. Havia um barqueiro com um pequeno barco junto à margem e o barqueiro tirava a sua soneca da tarde. Perguntou o sábio: será que o senhor poderia levar-me ao outro lado do rio? Sim, senhor, pode embarcar. O barco só tinha capacidade para 2 passageiros. Qualquer brisa mais forte ou qualquer ondulação na água faziam o barco inclinar. Que medo! Apesar do balanço, o sábio continuou a ler o seu livro. Continuava ele a ler. O que é que o senhor está lendo? Perguntou o barqueiro ao sábio. Será que o senhor não descobre? Leia o título. O sábio apontou o título do livro. Não, senhor, acontece que eu não sei ler. Mas diga-me, como é que você consegue viver sem saber ler? Eu não sei ler, mas eu sei remar e eu nado muito bem, disse o barqueiro, rindo. O sábio observou o barqueiro por um momento e disse: digo o seguinte, há coisas mais importantes na vida do que saber remar e nadar. E o barqueiro perguntou: e que coisas são essas? Ora, por exemplo, ler livros e estudar. O barqueiro triste ficou em silêncio e continuou a remar o seu barco. Depois de algum tempo, o vento ficou forte e as ondas começaram a levantar-se.
O barqueiro remou mais rápido. O barco balançava de um lado para o outro, para a frente e para trás violentamente. Mesmo assim, o sábio continuava a ler. Sem leitura é impossível conhecer o mundo, dizia ele. Muito estranho. Estudar muito e aprender são as coisas mais importantes da vida, murmurou o sábio. Foi então que uma forte rajada de vento virou o barco de cabeça para baixo. Oh, não! Socorro! Ajudem-me, ajudem-me! Por favor, socorro! Gritava o sábio, que tinha ido parar ao rio. Mas o senhor está a afundar-se, o senhor não sabe nadar? Por favor, eu não sei nadar, socorro, socorro! Ajudem-me, por favor! O barqueiro nadou em direção ao sábio para poder salvá-lo. Ele não podia que o sábio morresse afogado, nunca poderia fazer isso. Obrigado, obrigado, você salvou-me a vida, disse o sábio para o barqueiro já em terra. O barqueiro riu e disse: pelos vistos, o senhor andou ocupado demais a ler os seus livros e não teve tempo para aprender a nadar. E assim, o barqueiro e a sua experiência salvaram o sábio. Perlim pim pim, a história chegou ao fim. Gostaram desta história? Então pensem o que é que nós podemos concluir com esta história. Digam lá, meus pequenos guefinhos. Na vida é importante aprender várias coisas, como vimos na história. Aprender a nadar é tão importante quanto saber ler, não acham, meus amores? Da mesma forma que aprender a plantar ou a pescar pode ser muito importante para algumas pessoas. Mas isso não quer dizer que tenhamos que saber fazer de tudo, porque o que é importante e necessário varia de pessoa para pessoa. Não acham, meus amores? Embora os livros sejam importantes para os pescadores saber fisgar o peixe, é o mais importante. Então, para os barqueiros remar e nadar é importante, assim como ler e estudar é importante para os sábios. O sábio desta história não sabia isto. Embora estudar seja muito importante, nem tudo se aprende nos livros, meus amores. Seria parvoíce se eu acreditasse que aquilo que eu faço é mais importante do que o que a outra pessoa faz. Vocês não acham? E então, no entanto, há várias pessoas que ainda pensam assim. E vocês o que acham, meus amores? Fiquem a pensar. Os meus guefinhos acham, nas aulinhas que eu dou aos domingos de manhã, os meus guefinhos têm a opinião de que devemos de saber tudo um pouco. Tudo faz falta. E então, vamos terminar com a nossa oração. A oração que os meus guefinhos pediram para nós fazermos nesta aula foi a oração para pedir perdão. Querem fazer a oração comigo? Então vamos lá. Estejam confortáveis e calminhos. Respirem fundo. E então vamos à nossa oração. Meu querido Jesus, hoje fiz uma coisa feia.
Lembrem-se de alguma coisa que vocês tenham feito errado. Tá bem, meus amores? Deves estar muito triste comigo. E eu também estou triste. Por isso quero pedir-te desculpa e que me ajudes a ser melhor. Sei que me perdoas, porque és o melhor amigo do mundo. E eu também quero ser um bom amigo para ti e para todos. Assim seja. Amém. E vou agradecer então a vocês que estão sempre comigo no estudo dos guefinhos, dos meus pequenos filósofos. Quero agradecer à nossa querida Fátima, que também está sempre conosco, junto de todos os meninos. Tá bem, meus amores? Até à próxima história. Perlim pim pim, a história chegou ao fim. Beijinhos, meus amores.